Carlos Pereira, este portanto, é um governo que muitos dizem condenado a cair dia 9 ou dia 10 na Assembleia da República, quando apresentaram o seu programa de governo. A questão que se coloca é saber se de facto se há condições para logo a seguir haver um governo liderado pelo Partido Socialista, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, que dê de facto as tais garantias de estabilidade que o país precisa. Bom, na verdade, duas notas importantes sobre isso. A primeira nota é dizer que, naturalmente, que este governo é um governo que está, obviamente, a prazo e, como disse o deputado Paulino Ascensão, é o próprio governo que sente isso e as próprias declarações dos responsáveis da coligação demonstram isso mesmo. É um governo que está a prazo. A constituição do governo também reflete isso mesmo, é um governo aparelhista, não é? Muito aparelhista, de pessoas que aceitaram, enfim, dar o corpo ao manifesto nesta altura crítica e difícil, em que se sabia que era um governo para 10, 15 dias, alguns eventualmente para ter no currículo a ideia de que foram ministros ou secretários de Estado, mas é de facto um governo de mais do mesmo, com muitos aparelhistas e pessoas que, alguns deles que subiram de secretário de Estado para ministros, portanto um governo de segundas linhas. E portanto isto parece-me mais ou menos evidente. Por outro lado, era natural que, eu disse aqui num programa, era natural que o professor Cavaco Silva, o Presidente da República, fizesse aquilo que fez. Está na natureza do atual Presidente da República fazer aquilo que acha que, enfim, é o seu pensamento um bocadinho obsessivo em muitos casos, e ele cumpria aquilo que todos esperávamos e que eu próprio também disse que seria mais ou menos aquilo que ele faria, o que me pareceu, obviamente, razoável, porque está dentro daquilo que é seguiu a lógica constitucional, a orientação constitucional, e, portanto, não cometeu aí nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade ao ter indigitado Passos Coelho para fazer governo e ter dado posse ao governo de E, eventualmente, não teria os dados todos para chegar à conclusão de que, se calhar, a solução à esquerda é uma solução. Claro, a única questão, e eu já recomendo a questão do governo de esquerda, a única questão que é uma questão de forte crítica ao Sr. Presidente da República, é que ele foi muito além do que devia de ir naquilo que foi a sua intervenção e também naquilo que foram as suas declarações relativamente a um eventual governo de esquerda. Ele teve, de facto, e demonstrou, de facto, um sentimento algo vingativo. Mas há aqui dois momentos, há o primeiro discurso e o segundo discurso. E que, já vamos estou a falar o primeiro, porque o primeiro é que deu origem a esta tomada de posse, e de alguma maneira alguma obsessão ideológica da parte dele, que ele quis transmitir para o exterior, mas também uma tentativa de tirar para a clandestinidade partidos que estão na Assembleia por direito próprio, numa lógica de democracia como nós vivemos, como é o caso do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, digamos que aquilo que o Sr. Presidente da República fez no seu primeiro discurso e que condicionou todo o resto, não é? É um discurso que eu diria até anticonstitucional, o que é um paradoxo vindo do Presidente da República, e reflete, de facto, uma opção ideológica que não é admissível e, portanto, é a natureza dele e é muito mau. Agora, o que nós temos é, de facto, um governo de passagem, é um governo que cairá, com certeza, com a apresentação do programa do governo e com a moção de rejeição que será apresentada e que será votada pelos partidos de esquerda, PS, Bloco de Esquerda e PCP, e o que será apresentado é um acordo entre estes três partidos no sentido de garantir, por um lado, a estabilidade que o país precisa, naturalmente, a estabilidade governativa, portanto, um acordo que será um acordo duradouro, de alguma forma, e que garanta, de facto, o respeito por um conjunto de matérias que são fundamentais também para o país, que está na Europa, desde o Tratado Orçamental até o euro, que são matérias que têm vindo hoje muito em discussão e que me parece absolutamente essencial. E, portanto, isso será apresentado, com certeza, imediatamente após a queda deste governo e a apresentação e votação do programa de governo deste governo. Aliás, votação não é preciso, não há votação do programa de governo, há a votação da moção de rejeição que será apresentada e não do programa de governo. E, portanto, isso será o culminar tudo isto. Agora, sobre aquilo que também a coligação tem vindo a dizer sobre a questão da tradição versus a democracia ou versus os votos, é preciso lembrar que o 25 de Abril fez por uma questão de democracia e não por uma questão de tradição e de bons costumes e de costumes. E veio quebrar uma longa tradição. E, portanto, é bom lembrar isso. E parece um bocadinho paradoxal até, e errado, como é óbvio, estar a lembrar que há uma tradição que se sobrepõe à votação democrática. Não faz sentido, aliás, o exemplo disso é a eleição do Eduardo Ferro Rodrigues como Presidente da República, da Assembleia da República, que foi uma eleição feita naquele contexto parlamentar que lá está e foi feita por uma larga maioria. Mas há quem diga que esta tradição só é quebrada porque estamos numa situação, eu diria, ímpar, em que um Presidente da República não pode convocar eleições nem pode derrubar a Assembleia. Sim, mas repare, mas deixe-me só acabar o exemplo do Ferro Rodrigues. É que, quando se olha para as votações do Ferro Rodrigues, o Ferro Rodrigues teve 130 votos, ou seja, teve a maioria dos votos do Parlamento, portanto, a maioria dos votos do Parlamento, e, portanto, aquilo é a democracia a funcionar. São o número de votos, independentemente da tradição, o número de votos é que prevalece. E, portanto,
Esta é que é a questão. E a questão se coloca também na questão do governo. Ou seja, há neste momento um acordo parlamentar que não é conhecido ainda, mas que já foi anunciado ao Sr. Presidente da República. Há um acordo parlamentar entre os três partidos e esses três partidos valem a maioria no Parlamento. E, portanto, se esses três partidos valem a maioria no Parlamento, e se, por outro lado, o que existe é um governo de minoria no Parlamento e que, por essa via, traduz instabilidade, porque é assim, não é? Um governo de minoria traduz instabilidade, então, se a aposta do Presidente da República é na estabilidade, só tem um caminho, que é apostar neste acordo, que vai ser apresentado... Resta saber se isso é um acordo, enfim, estável, mas isso também falaremos ao longo do programa. Mas, Gil, mas repara, nós não podemos fazer futurologia, nem o Sr. Presidente da República. Há quem diga que a instabilidade está garantida. O que o Sr. Presidente da República tem que fazer é, perante aquilo que lhe apresentam, por um lado, um governo de minoria que não passa no Parlamento e, portanto, tem, por essa via, instabilidade, e, por outro lado, um governo de maioria que passa no Parlamento e, portanto, por essa via tem instabilidade. Ou seja, ele tem que decidir sobre isto, sobre o que vai acontecer no futuro. Isso é uma matéria que cabe aos partidos que assumiram este acordo e que assumirão também todas as responsabilidades decorrentes do sucesso ou do insucesso desta matéria.